Muito bem, pessoal. Graças a Deus. Olha, estamos aí hoje começando mais uma matéria do módulo 1. Já vencemos a primeira matéria. Parabéns a todos aí. Coisa linda. Estou muito feliz pela vitória. Bom, vencemos a introdução à teologia, não é? Agora vamos para a bibliologia. Vamos estudar a estrutura da Bíblia, como ela foi feita, um pouco de historicidade. Você vai ficar muito feliz com a matéria de hoje. Então, vamos lá para a bibliologia. Parabéns a todos, bem-vindo à nossa nova matéria aí. Estou muito feliz. Bom, você pegou a sua apostila? Vamos pegar então lá no screen, aqui no slide. Deixa eu fechar e abrir de novo para ter certeza que você pegou. Vamos de novo, para ter aquela plena certeza. Muito bem. Vamos descer agora aí, para a gente ganhar tempo. Espero que você já tenha lido, né, alguma coisa. Vamos lá. Para a lição número 1. Falar um pouco aqui da nossa introdução, que é muito importante. Palavra do professor. Quando temos um exemplar da Bíblia nas mãos, bonito, pronto, de várias formas e modalidades e assuntos foco, não temos a ideia de como este exemplar veio parar em nossas mãos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Neste trabalho, trago uma trajetória emocionante e inspirativa. A luta que a Bíblia enfrentou para vencer tantas dificuldades levou-nos a crer que este livro possui algo diferente, sui generis e especial, excelência, ou seja, fora do senso comum. Certa vez, William H. Green disse: pode-se dizer com segurança que nenhuma outra obra da antiguidade foi transmitida com tanta exatidão. A cada dia, a ciência, em sua busca pelas informações mais precisas, se depara dia a dia com a Bíblia. A ciência vai tendo surpresas a todo instante, e, ademais, os escritos bíblicos têm muito mais peso do que muitos escritos que autores históricos. Tenha uma boa leitura e um excelente aprendizado. Ensinar e inspirar. Então, a todos um bom estudo e que estes pontos salientes de teologia inspire cada vez mais crescer em conhecimento e em sabedoria. Ok, pessoal? Vamos então para a página lá da primeira lição. Vou adiantar aqui um pouquinho o esquema para ganharmos tempo. Espero que você tenha lido em casa, tenha um tempo de ler essas coisas. Olha, ó, mude sua geração, estude. Vamos lá, vamos em frente. Estou feliz com vocês. Aula número 1, vamos lá. Vamos lá, o que é bibliologia? O que é bibliologia? Assim como o nome nos sugere, bibliologia é o estudo da Bíblia. Porém, tratando do significado um pouco mais acadêmico, podemos destacar que biblos, rolo, livro, e logia, estudo, palavra. É uma junção dessas duas. Deu-se o nome Bíblia para designar uma coleção de livros. O termo pode ser aplicado para outros fins, porém, a cristandade se apossou da terminologia e cristalizou como um vocabulário ligado à religião. No entanto, a Bíblia, em sua fé, a Bíblia, em sua natural expressão, aponta para uma junção de escritos. Hoje, a Bíblia possui um valor inestimável, a fé dos cristãos. Houve época em que nem se podia tocá-la. Passou por vários episódios até chegar em nossas mãos do jeito em que está. A Bíblia conta histórias, poemas, hinos, informações, doutrinas, princípios, leis, decretos, e assim tem sido uma base angular para o cristianismo. Acima de tudo, a Bíblia traz ao homem a verdade de Deus. Não é isso mesmo? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Você percebeu aí? Pode cair em prova. Bibliologia é o estudo da Bíblia, não é? Logia, biblos, logia, estudo da Bíblia. E a Bíblia é essa junção de livros. Ela venceu, né, todos os tipos de prova que uma edição possa passar. Gente, muitos escritos na atualidade, muitos escritos se perdem, né? Quantos mais aí para trás a gente perdeu, não sabe o que tem,
pessoas que escreveram, abandonaram, deixaram para lá. E a Bíblia vem tantos anos, gente, vem sendo aí o tempo, as dificuldades. Olha, com tantos autores, a maioria não se conhecia e ninguém diverge. É o livro mais lido, o mais odiado, o mais amado, o mais traduzido. Foi o primeiro a ser impresso lá na oficina de Gutenberg, no século XV. Então, é uma riqueza. A Bíblia em si é uma riqueza. Ela rege, pelo menos, mais de 117 constituições no mundo, de países. Quase 120 países têm a Bíblia como base da sua Constituição. Gente, não é para qualquer um, não. É a Bíblia do Senhor, essa que você tem nas mãos aí, ó. Hoje ela está em aplicativos, né? Você pode acessá-la pelo tablet, pelo celular, pelo computador, mas ela está aí. Venceu os maiores ataques de filosofia, de gente erudita, hein? Gente erudita que podia desqualificá-la, não conseguiu. Séculos passaram, séculos venceram, e a Bíblia está aí, operosa como nunca em nosso meio. Glória a Deus pela Bíblia. Inclusive, o Dia da Bíblia foi instituído por um ato inglês, né? Hoje em dia, no mundo inteiro, pelo menos, onde tem, né? Comemora-se em maior escala no dia 8 de dezembro, tipo assim, a segunda semana de dezembro. Eu já participei de alguns eventos que tinha esse Dia da Bíblia, né? Muito interessante. Então, o valor da Bíblia, o peso que ela traz na moral, o peso que ela traz no enriquecimento da família, né? Da concepção da família, dos valores morais, pétreos, até civis, cívicos, de várias formas. A Bíblia é o manual de Deus para toda a humanidade. Seguindo nossa apostila, vamos aí à cidade de origem. Por que Bíblia? Biblos. Você tem ideia? Você já pensou por que é Bíblia? Por isso que você está aqui no seminário para aprender, não é? A cidade de origem, tem uma cidade que veio a Bíblia. Este nome veio de uma cidade. Havia uma cidade portuária na antiga Fenícia, com o nome de Gluba, que os gregos chamaram de Biblos. Olha, Gluba, para globo, né? Não é emissora, mas o globo terrestre, e a Bíblia está em todo o globo terrestre. Interessante isso aí. Que os gregos chamaram de Biblos. Como era uma cidade antiga, os egípcios também colocaram o nome, KBN. Com o tempo mudou para KPN, porque até hoje estes povos daquela região não pronunciam bem o P e o B. Daí estas variantes. Já o nome atual da cidade, que é árabe, né, é Jubail. No entanto, valeu o nome, que na época era usado pelos gregos, e foi o auge da fabricação de papiros, de rolos para escrever, para abastecer Alexandria e as bibliotecas da Grécia, fora encomendas particulares. Um ponto aqui. Você viu que interessante? Era um local que fazia muito papiro, fabricava muito papiro para mandar para as bibliotecas. E o nome da cidade era Biblos. Então, colocou o nome da cidade para dizer livros, né? Livros, Biblos. Essa cidade fica na costa do Mediterrâneo, a 42 quilômetros de Beirute, porque a Grécia importava de lá os papiros, rolos. Assim, a cidade, os rolos também, a planta que se assemelha ao palmito, recebeu a mesma alcunha de Biblos. Deixa eu buscar aqui para você um mapa, rapidinho. Então, eu tenho aqui um mapa para mostrar para você a cidade de Biblos. Biblos. Ela fica aqui, ó. Aqui você vê o Mediterrâneo, tá? Mediterrâneo. Aqui está Israel. Aqui está o Egito, ó, o delta do Nilo, tá? Subindo o Egito aqui, ó. A cidade de Biblos, tá vendo? Já fica fora aqui de Israel. É uma cidade hoje. Aqui está em Biblos, porque é uma cidade do mapa antigo, né? Ó, Damasco está bem aqui, Damasco, tá vendo? E aqui está Biblos. Depois de Israel, lá em cima, Israel. Tá aí o mapa. Então você tem uma ideia de onde surgiu a Bíblia, daqui dessa região. Ok? Vamos continuar então no nosso slide.
Ok? Vou de novo para ter certeza que foi. Ok, vamos lá. Muito bem. Então, como você já viu aí, era uma cidade chamada Biblos, tá vendo? Você alguém perguntar, e aí, como é que é a cidade, como é que é a questão da Bíblia e tal? Falar, estou estudando seminário, é da cidade de Biblos, que fica hoje no Líbano, lá em cima. Não confunda com a Líbia é embaixo, na África, né? Antes do Egito. Lá em cima, no Líbano, depois de Israel, perto de Beirute, perto de Damasco, fica, então, a cidade de Biblos, onde eram fabricados os papiros para as bibliotecas e ficou conhecido como a cidade dos livros, né? Dos rolos que vinham depois. Então, está aí para você ver. Vamos continuar aqui a nossa jornada. Agora, os autores e a confecção da Bíblia. Com todos os fragmentos arqueológicos reunidos até o momento, datação de documentos e comparações geográficas, históricas, acervos dos cânons, Vétero e Nel, acredita-se que o conjunto da obra, a Bíblia, foi confeccionada por cerca de 40 autores, entre 1500 a.C., que é o caso de Moisés, a 450 a.C. também. Livros do Antigo Testamento. Agora, entre 45 a 90, os livros do Novo Testamento. 90 é a data limite para afirmar que foi feito o Didaquê, que é aquele volume de escritos dos apóstolos e outras literaturas da época, né? Quando fala Vétero ali, Nel é o Velho, é o Antigo e o Novo Testamento. Na soma dos períodos, chegando a atingir um timeline de cerca de 1.600 anos. Nenhum livro, né, foi escrito nesse período assim, tantos anos assim. Por ser um livro milenar, torna-se também complexo, pois em quantas mãos e mentes passou este livro e a forma como foi traduzido em centenas de dialetos, idiomas, etc. Seus livros foram compilados em épocas diferentes, mas o que bem dá autoridade à Bíblia. Primeiro, porque é a palavra de Deus, e segundo, que em épocas diferentes, porém, sua investigação completa e outras em um encaixe impressionante. Você pega as profecias, você encaixa, pessoas que não se viram, se conheceram, falaram de épocas difíceis, de contextos diferentes, né? E consegue juntar. Nós vamos estudar na frente algumas coisas interessantes sobre a Bíblia ainda, mas aqui está bem no comecinho, para a gente entender um pouco. Não há nenhum tipo de contradição. O pessoal fica arrumando, né? O pessoal arruma. E o pessoal viaja, arruma, dá um jeito, mas não adianta. Chega o momento que ela própria se responde. Então, a gente vai ver agora a questão da importância e da influência da Bíblia. Vou chamar aqui o screen de novo. Ainda sobre a questão dos autores e a confecção, nenhum livro no mundo foi programado como a Bíblia. Sim, se fosse programar um livro 1.600 anos, como é que seria isso, gente? Esse livro, lá na frente, ia perder o sentido. Se num bilhete hoje o bilhete perde o sentido, imagina a Bíblia completa. Foi Deus que inspirou esse livro, não tem outra explicação. Tem uma brincadeira, quando era criança, chamada telefone sem fio. Você começava na fila, fala no ouvido do companheiro, no último que chegava também diferente. Olha, a Bíblia, por muito tempo, ela foi auricular, ela foi falada, ela foi passada de pensamento, depois escrita. Meu Deus, é algo assim que a gente fica abismado com o mover de Deus. Você pode dar uma glória aí? Amém? A importância e a influência da Bíblia. É, sem dúvida, o livro mais vendido de todos os tempos, o mais traduzido, o mais amado, o mais rejeitado, o mais discutido, o mais estudado, o mais impresso, o mais vendido. 6 bilhões de cópias em todo o mundo, uma quantidade 7 vezes maior que o número de cópias do segundo colocado na lista dos livros mais vendidos, o Livro Vermelho. O número de traduções, de acordo com as Sociedades Bíblicas Unidas,
A Bíblia já foi traduzida até 31 de dezembro de 2007 para pelo menos 2.454 línguas e dialetos. Sabe o que é isso, gente? Meu Deus. A primeira tradução da Bíblia hebraica foi para o grego, a Septuaginta, no segundo século, né? Quando o Ptolomeu, a Filadélfo, trouxe 72 escribas judeus, escribas, depois ficou conhecido como amanuenses, né? Para fazer a tradução da Torá, que é o livro da lei, para o grego, que era a língua mais falada na época, né? Que mais tarde se tornou o Textus Receptus do Antigo Testamento na igreja e na base do seu cânon. Textus Receptus vai aparecer bem depois, lá pelo século XIV, XV, que é uma compilação de escritos, de matérias, de lecionários, mas, de fato, a tradução grega trouxe toda essa facilidade de se ter, né, outros escritos. A Vulgata Latina, por São Jerônimo, foi baseada no hebraico para esses livros da Bíblia, preservados no cânone judaico, o que se refletiu no texto massorético. Os massoréticos é um grupo, né, que se dedicou a traduzir também a Bíblia. A gente vai falar sobre eles durante aqui o nosso período aqui, né? E sobre o texto grego para o resto do povo, ou para o resto do mundo. Então, a gente vê a importância e a influência da Bíblia em todo esse momento. Olha que interessante, porque a gente não entende mais ou menos a dimensão aonde chega essa questão bíblica. Isso faz dela o livro dos livros. O livro dos livros. A Bíblia ela é conhecida como o livro dos livros pela importância que ela tem para a cultura, para a natureza. Esse livro que você tem nas mãos, falam do Alcorão. O Alcorão veio depois. O Alcorão é mais ou menos uma cópia também, né? Eles copiaram muita coisa. Então, a gente precisa entender esse processo lindo da Bíblia. Bom, a gente viu aqui no nosso... Deixa eu chamar de novo para não ter problema. Deixa eu voltar aqui. Você está acompanhando aí comigo, né? Parabéns pelo grupo, pela sala aí, maravilhosa. Ok. A gente está vendo aqui a bibliologia, que nós entendemos que é o estudo da Bíblia, né? A cidade de origem, que foi Biblos, eu mostrei até no mapa para você. Os autores são mais de 40, em torno de 40, com 1.600 anos de diferença um do outro, né? E a importância da influência nas línguas, né, no mundo. Só esse capítulo aqui da lição, gente, já é maravilhoso. Espero que você leia em casa, que você tenha um tempo de reler isso aí. Se você se interessar pelo assunto, compre livros a respeito e vamos interagir. Bom, eu acho que você conseguiu ter uma ideia. Vamos para a nossa provinha então, né, gente? Vamos lá para não perder o costume, para você ganhar os seus pontinhos aí, para você passar nessa matéria também. Quem passou na outra, hein? Vamos ver aí o monitor falar depois quem passou na outra. Muito bem. Vamos lá. Questão número 1. O que significa bibliologia? Quando se fala em bibliologia, o que vem na sua cabeça? Letra A, mapas da Bíblia. Letra B, estudo da Bíblia. Letra C, estudo da vida na Bíblia. Qual que você acha que é? Se for a A, mapas da Bíblia, coloca um A. Se for a B, estudo da Bíblia, coloca um B. Se for a C, estudo da vida na Bíblia, coloca um C. Pergunta número 2. Qual é a cidade natal da Bíblia que fica no Líbano? Olha, eu falei, hein? A, seria Berlim. B, seria Biblos. C, seria Bilbao. Se você acha que é 1, coloca 1, Berlim. Você acha que é a B, coloca 2B, Biblos. Você acha que é a C, coloca 2C, Bilbao. Vamos para a terceira pergunta. Assinale a correta. A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 autores
em um espaço de 1.600 anos? B. Por 29 autores em um espaço de 1.300 anos? C. Por 22 autores em um espaço de 1.110 anos? Se você acha que é a A, coloque a A, 3A. Se você acha que é a B, coloque 3B. Se você acha que é a C, coloque 3C. Vamos, então, à pergunta número 4. Em quantas línguas, aproximadamente, a Bíblia foi traduzida, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil? Em quantas línguas a Bíblia foi traduzida, segundo a SBB? A. Mais de 1.300 línguas, idiomas e códigos. B. Mais de 1.900 línguas, idiomas e códigos. Ou C. Mais de 2.400 línguas, idiomas e códigos. Faça aí a sua prova, passe aí as mãos do monitor e nós vamos seguir para a segunda aula. Passando aqui de novo para dar uma relembrada, nós tivemos aqui um grande momento da lição, entendendo algumas coisas bem básicas, que foi a bibliologia, o estudo da Bíblia, a cidade onde ela nasceu, os autores e a importância da influência. Muito bem, nós vamos ficando por aqui e daqui a pouco a gente vem para a segunda aula da matéria Bibliologia. Deus abençoe e até daqui a pouco. Glória a Deus.